Senhor e do que a autoridade do Senhor no centro. Porque a Assembleia, ela é soberana na resolução dos seus problemas. Por exemplo, se acontecer um problema em Salvador, não vai Limeira, por exemplo, os irmãos de Limeira vão aí resolver. Não vai acontecer isso. Pode, eventualmente, os irmãos de Salvador pedir a opinião de algum irmão de algum outro lugar, né? E esse irmão vai dar opinião só. Mas a decisão tem que ser feita com a autoridade do Senhor na Assembleia local. No caso, seria vocês aí. Não pode haver essa intromissão, porque aí é não reconhecer que o Senhor está no meio. Se entra uma outra Assembleia para tomar decisão, aí perdeu a ideia de que o Senhor no meio, né? Os irmãos estão congregados ao nome do Senhor, é o Senhor que tem autoridade de resolver essa questão. Então, eles não entendem isso. Eles não entendem também o princípio da separação. E nem o princípio de que o mal não acaba com o tempo. Então, por exemplo, aconteceu uma divisão lá em 1911, que deu origem a esse grupo dos continentais. De lá para cá, eles já se juntaram com duas outras divisões, pelo menos duas outras, e queriam se juntar com a gente. Porque eles não têm entendimento do mal que aconteceu no passado. Aqui nós falamos assim, não, mas tudo bem, passou. Não é assim que funciona. Aquilo que foi formado a partir de uma dissidência, a partir de um motim, vai continuar sendo um motim. Pode passar 1000 anos, vai continuar. O pecado que formou aquilo, que foi desrespeitar a autoridade do Senhor na Assembleia, que foi o que aconteceu, não é? Isso continua. Então, uma pessoa que se associa àquele grupo, ela passa a ser participante daquele pecado. Quem, por exemplo, não quer mais ser participante, ela tem que sair, deixar de partir o pão com eles, e aí pedir o seu lugar à mesa do Senhor. Eles não têm entendimento do que é a mesa do Senhor, por isso que eles acham que a mesa do Senhor é qualquer lugar onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor é a mesa do Senhor. Então eles não entendem dessa questão de separação do mal, porque o Senhor tira o candelabro. Então, no momento, eles eram um dia, lá em 1911, eles eram uma assembleia, reunidos no nome do Senhor. Mas no momento em que causaram uma cisão e desrespeitaram a autoridade do Senhor, numa outra assembleia, né, que tinha colocado um herege para fora, o que aconteceu com eles? O Senhor tirou o candelabro. Deixaram de ser um testemunho. Então, esses pontos são importantes. Agora, um ponto importante, porque eu acho que é bom que vocês saibam disso, porque sempre fica aquela coisa assim, mas como é que eu sei que eu estou no lugar certo? Né? Como é que eu sei que eu estou congregado lá com o Senhor, com tantos grupos aí, papapá. Muito bem. A primeira coisa é pesquisar como é que surgiu aquele grupo, como é que ele apareceu. Então, essa é uma forma, né? Você pergunta, descobre o que aconteceu lá atrás. Mas essa não é a única forma. A outra forma é pesquisar a doutrina. Porque quando acontece uma divisão, na continuidade disso, vai aparecer um erro doutrinário também. No caso dos abertos, é muito mais fácil detectar. Porque eles têm a independência das assembleias. Então, cada assembleia decide tudo o que quer fazer. Então, hoje você encontra entre eles assembleias que já tem pastor. Já tem um homem na frente, já tem uma banda, e tem a decisão de cobrir a cabeça ou não fica para as irmãs. A maioria, então, não quer cobrir a cabeça. Então, já existe assim uma desordem, uma falta de ordem, porque cada um faz do jeito que quiser. E eles próprios se dividiram também. Tem aquelas que são mais legalistas, tem aquelas que são menos legalistas. Eles já estão bem divididos. Eu já recebi 2 vezes queixas, né, assim, tristes, de jovens. Um jovem escreveu, normalmente esses irmãos abertos são chamados irmãos de Plymouth. Se bem que irmãos de Plymouth era a origem, porque eles começaram a reunir em Plymouth. Mas hoje fica mais com eles esse título, porque falam que nós somos exclusivistas, né? Mas os exclusivistas, na realidade, é um outro grupo que se dividiu por causa de uma heresia feia, não?
um cara chamado... Esqueci o nome dele, ele tem o nome dele, é o nome do pássaro preto. Esqueci agora. Esse grupo é muito forte, esse grupo é muito forte na Austrália. Eles, então, estão incluídos, inclusive... Não é Groves, não. Eles estão incluídos, inclusive, no governo da Austrália. Eles têm escolas, eles têm organizações lá, eles são... É uma denominação, na verdade é uma denominação com forte poder político, interferência política, inclusive na Austrália e Nova Zelândia, onde são muito fortes. Mas o que eu estava dizendo é que... O que eu estava dizendo, mano? Eu passei do assunto para o outro. Então, você estava falando sobre como identificar o lugar, a mesa do Senhor. Aí você falou sobre a história, depois estava falando sobre doutrina. Isso, a doutrina, porque quando acontece uma divisão, fatalmente vai acontecer um afastamento da sã doutrina. E é mais fácil descobrir isso entre os abertos, porque eles são mais antigos, né, no pedaço, e eles também criaram esse sistema de assembleias totalmente independentes umas das outras. E também a mesa é aberta, porque cada um que chega pode decidir se parte ou não o pão por conta própria. Agora, eu ia falar que 2 jovens me escreveram. Ele dizia que ele se sentia muito triste na ceia do Senhor, porque do lado dele, no domingo, sentava um homem que todo mundo sabia que era adúltero. Mas ele partia o pão junto com os irmãos, porque não tinha julgamento. E o outro que me escreveu, um jovem também, esse inclusive veio a Limeira uma vez, e o ator da história dele também veio a Limeira. Qual era o problema dele? Havia um líder, não sei, é uma cidade próxima aqui, o líder entre eles, um ancião, descobriram que ele era pedófilo. Ele andava abusando de crianças. Não sei se o Leão chegou a conhecer. Eles vieram uma vez na reunião. E o que aconteceu é que, como lá tinha um certo julgamento, colocaram ele fora de comunhão, mas com uma data marcada, tipo, alguns meses fora de comunhão, porque não queriam prolongar muito, porque ele é o que ensina, ele é o que lidera a Assembleia. Ele é o principal irmão de liderar a Assembleia. Então deram um tempinho lá para baixar a poeira, e ele voltou à comunhão. E ele esteve em Limeira, inclusive com esse jovem que veio junto, uma visita a ele e mais alguns irmãos. E quem conheceu esse que era o ator principal da história, percebeu que o homem era um poço de orgulho, né? Realmente ele chegou de salto alto, assim. Ele veio visitar, acho que meio para saber o que era aqui, mas chegou de salto alto. Então, você vê, numa assembleia séria, esse cara estava preso. Porque tem uma assembleia lá em Mount Tabor, Nova Jersey, que tinha um irmão reunido lá que era pedófilo. E ninguém descobriu na assembleia, não foi descoberto o pecado dele na assembleia. Na realidade, foi fora da assembleia, e houve denúncias, a polícia investigou e prendeu, está preso até hoje. E claro que também não está mais em comunhão, mas eles não viram nenhuma evidência, nenhuma criança da Assembleia mostrou ter sido molestada por ele. Mas ele molestava crianças fora da Assembleia. Está mais espertinho, né? E lá nos Estados Unidos tem uma lei muito rigorosa, essa questão de abuso sexual, porque se você é condenado, mesmo que você saia da cadeia, você nunca mais deixa de ser condenado, porque você tem que se apresentar todos os anos para a polícia e atualizar seu endereço. E tem um mapa, você pode até entrar na internet e você encontra esse mapa. É tipo um Google, tipo o Google Maps, né? Com todos os pontos onde moram molestadores. Inclusive, o número da casa, o endereço, o nome da pessoa, você passa o mouse em cima, tem toda a ficha da pessoa. Esse mapa é usado até pelos americanos para comprar casa. Porque eles vão comprar uma casa, eles primeiro pesquisam nesse mapa para ver se não tem algum pedófilo morando na redondeza. Porque os bairros onde tem essas marcações são desvalorizados
porque não sai mais. Lá entrou na lista, não sai mais, não tem mais jeito, não tem perdão. Pode até cumprir a pena, sair da cadeia, mas como isso é considerado uma coisa que não consegue voltar atrás, a pessoa, né, ela tem essa compulsão por molestar crianças, então ele fica marcado pro resto da vida. Então, o que eu estava falando, você descobre pela história do grupo, você descobre pela doutrina, pelo reconhecimento da mesa do Senhor, pelo julgamento, porque no momento em que não se julgar pecado, o Senhor tira o seu candelabro. Então, se a Assembleia deixa de julgar pecado, o Senhor não vai estar no meio. O Senhor não vai ser conivente, né, com o pecado. Mas existe mais uma coisa até. Quando você estuda navegação, você aprende que você marca-se os ângulos, né, direção do vento, tal. Quem for mestre arrais aí sabe disso. Mas você tem que levar em consideração que se você desviar 1 grau no começo da viagem, da bússola, 1 grau, você não vai chegar no seu destino, você vai chegar totalmente fora do destino. Então, uma má doutrina que é pequenininha, que entra na Assembleia, no começo aqui, lá na frente, ela vai estar totalmente fora da verdade. Porque uma má doutrina vai chamar outra má doutrina, e assim por diante. Soluço. E assim por diante. Irmão, é sua. Exatamente. Isso aí é... Essa questão, tem um versículo lá em Números, capítulo 19, só para os irmãos. Eu sei que é Velho Testamento, né, mas é um princípio. Está dando para ouvir aí, irmão? Dá para ouvir, né? Número 19, aquela oferta que havia da novilha vermelha, o versículo 16, por favor. Números 19, versículo 16. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Então, aí, só estou lendo, nós estamos só lendo um versículo, mas ele está mostrando aí a purificação, né? E esse versículo mostra o quê? Que o pecado não julgado, ele permanece. Porque nós estamos vendo, por exemplo, o homem que tocar no morto, que foi morto à espada. Então, ou seja, ele acabou de morrer, ele é um defunto ainda, né? Ele está lá, vamos dizer, é um defunto fresco. Então, essa pessoa acabou de morrer. Vai tocar nele, vai ficar imundo? Vai. Ou se ele tocar em ossos, vai ficar imundo? Vai. Ou seja, o ossos é uma coisa mais antiga. Não é mais um morto fresco, é algo que aconteceu faz tempo. Mas daí ele fala também numa sepultura, que é algo muito mais distante ainda. Então nós vemos o defunto fresco, nós vemos ossos, que já vai um tempo, e nós vemos uma sepultura que faz muito mais tempo. Mas quem tocasse em uma dessas coisas, ficaria imundo. Então, aquele mal que não é julgado, não importa quanto tempo leve, né? Como nós, vamos lá para a sepultura, né? Não importa quanto tempo aconteceu, ainda é pecado, ainda o mal existe. Então, quando acontece isso numa divisão, por exemplo, que nós estamos falando desse assunto, né? Uma assembleia toma uma decisão em cima de uma pessoa. Vamos dizer que amanhã, o senhor nos guarde disso, né? Mas vamos dizer que amanhã eu me rebele aí, e normalmente o que faz a divisão leva sempre alguém atrás dele, né? Sendo ele alguém, né, mais de influência, como aconteceu muitas vezes, não que eu seja, mas vamos dizer, todos os que aconteceram foram pessoas de influências. Ele pega e leva pessoas atrás dele. Começa a reunir.
E daí vai, passa o tempo, aquela geração todo mundo morre, e daí o que acontece? É isso aí que nós vemos, sabe? Os irmãos, o Mário lembra disso, que os irmãos de Diadema, quando estiveram aqui, eles, vamos dizer em palavras, né? Vamos esquecer o que passou e vamos juntar. Esquece o que aconteceu lá atrás. Por quê? Aconteceu lá atrás, acabou, esquece isso aí. Mas não é assim. Infelizmente, não é assim, né? Infelizmente no sentido humano, né? Mas diante do Senhor, o que aconteceu lá atrás, as decisões tomadas numa assembleia, elas devem ser respeitadas e não ser passadas por cima. Nós devemos acatar o que aconteceu. Então, se existe hoje uma divisão que aconteceu no meio dos irmãos, é uma divisão, Não adianta, o tempo não vai pagar esse pecado aí. Eles estão ainda diante dessa situação. E tem que voltar lá onde o machado caiu, e daí, individualmente, as pessoas têm que reconhecer o erro e sair de lá e voltar a pedir o seu lugar, a comunhão aonde o Senhor está. Então, esse é um princípio, né, que nós vemos que, desde o Velho Testamento, o tempo não vai apagar o pecado, não. Ele permanece. Aqui em Limeira aconteceu, não? Aliás, esse versículo que você leu aí, Lemão, não tinha na minha Bíblia, ele apareceu hoje, viu? Não sei o que aconteceu, acho que ele estava escrito com tinta de limão, aquela que parece depois. Nunca tinha visto esse versículo. Mas aqui em Limeira, uma vez, quando eu comecei a reunir, tinha um irmão que conhecia bastante a Bíblia, era muito assim, de ensinar e tal. E era respeitado na Assembleia, né? Mas aí ele começou a querer puxar admiradores, né, para ele, e querer ser meio que mestre, assim, Então ele às vezes acabava a reunião e falava assim, vocês viram, só eu falei na reunião, ou seja, ninguém está espiritual, né, só ele que está. Aí começou com esses problemas, os irmãos pediram que ele se calasse, então não ensinasse, ficou em disciplina de silêncio. Continuou partindo o pão, mas não podia falar nas reuniões. Então, o que ele fez? Daí ele começou a puxar um grupinho para ensinar eles fora das reuniões. E ele queria discípulos. É aquilo que fala, que Paulo fala, né? Dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas perversas ou pervertidas para atrair discípulos após si. Bom, aí quando isso começou a acontecer, aí ele foi posto fora de comunhão, excomungado, né? Oficialmente não podia mais partir o pão. Ao invés de ele se humilhar e se arrepender e esperar, então, ele simplesmente começou a partir o pão na casa dele e levou 2 ou 3 jovens para partir o pão com ele, os discípulos dele. Ele já tinha discípulos. Sempre acontece isso. Quando você tem um cara que busca discípulos, ele consegue. Ele vai... Então, quando acontece uma divisão, os discípulos vão junto. Aí eles partiram o pão um tempo lá, não sei quanto tempo foi. No fim, ele acabou se envolvendo com mulher, se envolvendo com jogo, um monte de coisa. Foi um fim de vida muito triste, né? Recentemente, a mulher com quem ele vivia o envenenou, ele morreu envenenado. Então, assim, eu creio até que era um irmão, realmente, salvo. E aquela história, né? Quando você não serve mais de testemunho no mundo, o Senhor tira a sua vida. É o pecado para a morte, né? Porque você vê a vida do cara, você fala assim, mas como é que chega a um fim tão trágico, né, como esse? Mas lá atrás... Agora, pensa assim, digamos que esse grupo que ele formou na casa dele continuasse até hoje, ou continuasse até daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos já tivesse se espalhado, estava em outros países e todo esse grupo. Alguém podia chegar e fazer a mesma coisa aí, ó. Vocês falam a mesma coisa, por que não vão estar juntos? Percebe? Alguém que vai ter comunhão com esse grupo, ele está associado àquele pecado que aconteceu no começo desse indivíduo que puxou discípulos após si. Por isso que o tempo não muda. E um fato
muito importante da gente entender que o tempo não muda pecado é um cara chamado Adão. Até hoje, o pecado dele não ficou menos pecado, já se passaram 6.000 anos, e continua tendo efeito o pecado que ele cometeu lá no Jardim do Éden. Então, é muito importante entender isso, um pecado que aconteceu no passado. Até outro dia publicaram no Espaço de Comunhão um mapa das divisões, tudo. Aquilo ali é bom para confundir a cabeça, viu, gente? Tome muito cuidado com esses mapas, porque eles são desenhados pelos irmãos abertos. Tanto é que no mapa você percebe que a linha verde, assim, que vai até o fim, são os abertos. Não aconteceu nenhuma divisão, assim, até o fim. As outras são todas divididas, né? As outras são... Então, precisa tomar muito cuidado. Tanto é que eles fazem alguns textos com biografia do Darby e falam mal do Darby no meio do texto, né? Sempre tem alguma coisa que ele tinha gêmeo ruim, era difícil lidar com ele, sempre tem essas coisas. Então precisa ter muito cuidado com a fonte onde você vai beber essa água.